Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje nós iremos falar especificamente sobre a igreja de Sardes, que está em Sardes, na cidade de Sardes. Não vamos seguir aqui hoje uma sequência, tá? Mas vamos tirar algumas lições aqui ao que foi dito por Jesus para aquela igreja, a igreja que estava situada ali em Sardes, na cidade de Sardes. Está em Apocalipse 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta igreja, situada lá na cidade de Sardes, eu vou falar um pouco aqui sobre a cidade e já nós vamos entrar aqui nas aplicações do que disse Jesus para aquela igreja que estava lá na cidade de Sardes. Sardes era uma cidade ali muito antiga, né? Muito antiga. Ela já existia muito antes de Jesus ter vindo aqui como homem. Ela era uma cidade que já tinha mais de 500 anos de existência, quando Jesus escreve então esta carta à cidade de Sardes. Ela estava ali naquele momento em que Jesus escreve esta carta à igreja de Sardes, ela estava sob o domínio de Roma, o Império Romano. E Sardes era uma igreja grande, Sardes era uma cidade grande, desenvolvida, muito próspera, uma condição financeira muito boa. E tinha a igreja que estava instalada ali, a igreja de Jesus, instalada na cidade de Sardes. Então, chamada Igreja de Sardes. E nós vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas, justamente no que é dito por Jesus àquela igreja que está ali situada na cidade de Sardes. E nós já vamos tirar nossa primeira lição aqui no que está escrito aí no versículo 1 de Apocalipse capítulo 3. Na parte final do versículo, Jesus vai dizer assim para aquela igreja: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ele diz aqui no masculino morto porque ele está se referindo ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes. E aí ele finaliza dizendo: Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Então era uma igreja representada ali pelo seu líder, o anjo da igreja, que muitos consideram que é o pastor, né, o líder da igreja, quando escreve ao anjo que está em Sardes. Então a igreja que era considerada de que tinha nome, que estava viva, mas na verdade era uma igreja morta. Certamente ali a igreja de Sardes era uma igreja que poderíamos dizer que vivia de aparência. Uma igreja que vivia de aparência. Aparentava ser viva, mas na verdade ela estava morta. E aí nós trazemos para os nossos dias de hoje, querido. Será que existe igreja assim nos nossos dias? O que é que você acha? Tem igreja assim, que aparenta estar viva, mas diante de Deus é uma igreja morta, uma igreja espiritualmente morta?
ainda que demonstre um avivamento, né? Demonstre estar viva. Por que a igreja de Sardes? Por que ela foi muitas vezes ali considerada uma igreja morta para Jesus? Jesus disse: olha, tens nome de que vives, mas está morta. Porque Jesus não tinha achado íntegras ali as suas obras diante de Deus. Jesus não achou as obras daquela igreja em Sardes, obras íntegras diante do Senhor. Você vai ver isso no versículo 2, Apocalipse 3, versículo 2. Ele vai dizer: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Consolida aqui é o mesmo que fortalece. Seja vigilante e fortaleça o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É o que Jesus disse para aquela igreja. Ou seja, era uma igreja que estava ali contaminada pelo pecado. O pecado estava embrenhado dentro daquela igreja. No versículo 3 e 4 aí de Apocalipse 3, Jesus vai continuar dizendo assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Porque são dignas. Então a igreja de Sardes ali era uma igreja que se apresentava para todos ali como uma igreja viva, mas na verdade era uma igreja que estava morta espiritualmente. Uma igreja morta diante de Deus. Uma igreja morta para Jesus. Por isso ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morta. Querido, Jesus é aquele que conhece as nossas obras. Ninguém mais do que Jesus conhece as nossas obras. Nós podemos até enganar as pessoas, nós podemos até aparentar ter uma fé viva, ser uma pessoa avivada, um cristão avivado, uma pessoa que está ali com relacionamento com Deus em dias. Isso aparentemente. Talvez a gente consiga esconder das pessoas as nossas más obras. Mas Jesus está dizendo ali firmemente para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. Não adianta se apresentar para as pessoas como viva se você está morta diante de mim. E Jesus está dizendo isso para cada um de nós, meu irmão. Só Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Só Ele sabe o que passa em nossos pensamentos. Então Ele está dizendo para cada um de nós também: eu conheço as tuas obras. Não adianta ficar aí aparentando ser avivado, ser uma pessoa viva diante de Deus, ser uma pessoa viva para toda a sociedade, você estando morto espiritualmente. E Jesus continua dizendo: eu conheço as tuas obras. Então Jesus é aquele que conhece as nossas obras, meu irmão. Não há outro para conhecer nós melhor do que Jesus. Ele conhece nós mais do que a nós mesmos. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E aí eu lhe pergunto: será que existe igreja assim realmente nos nossos dias? Aparentando estar viva, mas é uma igreja morta espiritualmente? Quais igrejas nós poderíamos identificar que são assim hoje em dia? Não vou ser antiético aqui, está citando nomes de igrejas, mas eu vou lhe dar algumas dicas aqui de igrejas que muitas vezes a gente tem como avivada, né? Como viva, né? E Deus está olhando para ela como uma igreja morta. Você vai ver, por exemplo, igrejas que não têm a doutrina da exclusão, só da inclusão, só inclui. E o camarada pode fazer o que for lá, ela não exclui mais. O camarada morre lá dentro, fazendo um bocado de coisa errada lá fora, vivendo no pecado, e a igreja não exclui aquele cidadão ou aquela cidadã para, assim, proteger o evangelho, para que não venha trazer escândalos para o evangelho. Tem igreja que não se preocupa com isso, não se importa com isso, e por isso ela não pratica a doutrina da exclusão. Ela só tem a doutrina da inclusão. Inclui e acabou. Venha como você está e pode continuar
como veio. E não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus não nos ensina isso. Você vai ver lá em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, Paulo dizendo que nós devemos excluir aqueles que, dizendo-se irmãos, vive como se não fosse irmão, vive como se fosse alguém do mundo, praticando pecados. Eu vou ler aqui rapidamente para você entender. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores e idólatras, pois, neste caso, terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse contexto aqui tinha um jovem lá que estava fazendo um ato pecaminoso naquela igreja. Muito escandalizador. E a igreja não tinha tomado nenhuma atitude. Se você for ler aí o capítulo do início, 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver que a igreja estava ali vivendo de aparência. Era tipo uma igreja de Sardes. Tinha aparência, fama de que era viva, mas estava morta diante de Deus, espiritualmente falando. Então todos da igreja sabiam do pecado que aquele jovem estava cometendo, tendo relações com a mulher de seu pai, que certamente era a madrasta dele, e não se tomava nenhuma atitude. E Paulo então escreve, repreendendo a atitude daquela igreja, que tomasse alguma atitude. No versículo 3 ele finaliza dizendo: expulsai de entre vós o malfeitor. Exclua. Se ele não quer conserto, se ele não quer comunhão, se ele não quer se arrepender, se ele não quer viver em Cristo, expulsai de entre vós o malfeitor. Então, tem a doutrina da exclusão, mas tem igrejas que não têm essa doutrina da exclusão. O próprio Jesus também vai defender isso. Lá em Mateus 18, versículo 15 ao 17, Jesus vai dizer assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender ainda assim, dize-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas você vai ao irmão, ele não ouve. Você leva uma ou duas pessoas para servir de testemunha, ele também não quer ouvir. Apresenta ele para a igreja, ele também não quer dar ouvido à igreja do pecado que ele cometeu. Então Jesus diz aqui no versículo 17, Mateus 18, versículo 17, considere-o como gentil e publicano. Considerar como gentil e publicano ali naqueles dias era considerar como alguém do mundo, como pecador mesmo, excluir da igreja. Tira ele do meio da igreja, considera ele como não irmão mais, e sim como gentil e publicano. Pessoas lá do mundo que não têm compromisso com Deus. Então existe a doutrina da exclusão, mas tem igrejas aí que não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas é que você chegue lá, se sinta bem, ouvindo mensagens, né, da palavra de Deus, e ela está preocupada que você deixe o que ela quer. Se você for dizimista, ofertante, para elas é isso que importa. Saiu da igreja ali, você pode ir para o fundo de um trio elétrico, você pode ir para uma mesa de bar beber, você pode se prostituir. Muitas igrejas não estão preocupadas em estar chamando seus membros, conversando e trazendo para a comunhão. E caso o membro não queira se firmar na palavra, elas não excluem. Elas nem se preocupam com a sua vida da porta da igreja lá para fora. Ela está preocupada que você esteja ali dentro e trazendo sempre o que elas querem. Então você vai ver que são igrejas que aparentemente estão vivas para toda a comunidade, mas são igrejas mortas diante de Cristo, diante de Deus. É o que Jesus diz lá
em Apocalipse 3, versículo 1, no final do versículo ele diz: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, né? Tem fama de que vives, mas estás morta. Por quê? Porque a igreja de Sardes, que estava em Sardes, ela aceitava o pecado dentro dela. Ela não se importava. Então era uma igreja que tolerava o pecado, aceitava o pecado. Existem algumas poucas pessoas ali no versículo 4, vai dizer que não se contaminaram com este pecado, com estes pecados. Mas era uma igreja que vivia mais de aparência, queridos. Que vivia mais de aparências. Infelizmente, nós temos essa realidade. Algumas igrejas, inclusive, aceitam o pecado dentro delas para não estarem perdendo muitas vezes seus membros. E estão mortas diante de Deus. Por mais que aparentem vivas, por mais que se apresentem como vivas diante de nós, mas estão mortas espiritualmente diante do Senhor. Por exemplo, tem igreja que aceita casar-se mais de 1, 2, 3 vezes, sem atender em forma alguns requisitos bíblicos. Sem atender os requisitos bíblicos. Você pode casar novamente? Pode, desde que você atenda os requisitos que Jesus deixou ali, a palavra de Deus está deixando. Mas se você não está atendendo esses requisitos, não é permitido. E o homem e a própria igreja, ela vai estar criando situações para achar um jeitinho para que isso aconteça. Lá em Romanos, por exemplo, 7, versículo 2, vai dizer assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, aqui há uma condição para que você possa casar-se novamente. Se o seu cônjuge falecer, venha falecer, você pode contrair novas núpcias. Qual é outra situação que você pode casar novamente? Lá em Mateus 19, versículo 9, Jesus vai dizer assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus vai deixar claro aqui, que havendo relações sexuais ilícitas, ou seja, uma traição, aí você tem o direito de casar-se novamente. Mas fora isso, traição e falecimento do cônjuge, você não tem como desfazer o casamento para casar-se novamente. Você pode até desfazer o casamento. A gente vai ver uma passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vai ter uma passagem que vai dizer que se você quer separar-se, que você se separe, mas não case novamente. Não contraia novas núpcias. Aí você vai ter que viver sozinho. Ou se reconcilie com o seu cônjuge, tá certo? Mas você vai ver igrejas aí aceitando isso, aceitando essa situação. Então, para Deus, são igrejas espiritualmente mortas. Por quê? Estão ali mais para agradar a si mesmo, agradar as pessoas, não se importando com o que diz a palavra de Deus. E outro exemplo claro que a gente vê aí de uma igreja semelhante à igreja de Sardes, que estava ali contaminada pelo pecado, são igrejas que às vezes, por exemplo, tem igrejas aí que aceitam que seus membros bebam, tenham bebidas em suas casas. E há um entendimento errado muitas vezes nas escrituras, né, para defender isso. Tem membros de igrejas que estão lá com a sua geladeirinha cheia de cerveja. Mas veja o que diz em Romanos 14, 21. Em Romanos 14, 21 diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça na fé. Então a ordem aqui é clara: não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que teu irmão venha tropeçar ou se escandalizar. Se o beber vinho escandaliza, a palavra está dizendo aqui que você não deve fazer. É uma ordem, é um mandamento. Está mandando. E aquilo que a palavra de Deus está mandando se torna um mandamento em nossas vidas. Mas alguém vai usar aquele texto que está lá em Efésios 5, versículo 18.
Vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí alguns vão defender que, Paulo está dizendo aqui que a gente não deve se embriagar. Mas beber sem se embriagar, então pode. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer, a verdade. Meu irmão, inclusive, eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui. Existe alguém que beba e não queira em momento algum se embriagar, nem que seja um pouquinho? Porque eu entendo que quem bebe, a graça é você se embriagar, nem que seja um pouco. Você não quer ficar, como é que diz aí, no mundo aí, de cara lisa ali o tempo todo. Você quer ficar um pouquinho embriagado, nem que seja um pouquinho. Então, e para lei de trânsito, por exemplo, se você tomar 2, 3 copos de cerveja, já consta como embriaguez. Vai constar ali no bafômetro. Se você fizer o teste do bafômetro, vai constar. Você está embriagado. É porque a ideia que a gente tem da pessoa embriagada é aquela pessoa que está já trocando as pernas, que não está se equilibrando direito, está falando um bocado de besteira, não sabe nem o que é que está falando mais. A ideia que a gente tem de embriaguez é só essa. Mas Paulo tinha conhecimento do que ele estava falando. Ele sabia que embriaguez não era somente chegar a esse nível de inconsciência, de estar ali sem aguentar até ficar em pé desequilibrado. Ele sabia que doses poucas poderia levar a pessoa a uma embriaguez. Então ele disse logo, de forma radical, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode até achar no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, algumas vezes, né, de que foi permitido tomar-se o vinho ali com álcool, digamos assim. Mas nós estamos na nova aliança em Cristo. E na nova aliança, meu irmão, a igreja de Jesus, ela não está autorizada e nem é permitido fazer qualquer coisa que venha a escandalizar o seu irmãozinho na fé. Romanos 14, 21 resume tudo isso aí. Não é bom comer carne. Eu não vou entrar nessa questão da carne aqui agora, porque esse seria outro estudo, né? Aqui a gente vai falar sobre carnes que eram sacrificadas a ídolos. A gente vai falar aqui sobre o glutão, aquele que comia demasiadamente, que é condenado também pela Bíblia, aquele que é glutão. Mas aí diz aqui, bom é não comer carne, nem beber vinho e nem fazer outras coisas, qualquer outra coisa, em que teu irmão venha tropeçar, se escandalizar ou se enfraquecer na fé. Escandaliza? Então você não faz. Beber vinho escandaliza? Um cristão que bebe e tem bebidas alcoólicas dentro de casa escandaliza aqueles irmãozinhos que estão chegando na fé. Às vezes escandaliza até o que não é crente, evangélico, escandaliza até o que é do mundo. Fala lá, se for para eu ser crente daquele jeito, eu prefiro nem ser. Então imagine, se está escandalizando e a palavra está dizendo que não é para fazer isso, mas tem igrejas que aceitam. Então há igrejas que estão se apresentando, uma igreja viva, como aquela igreja de Sardes, mas Jesus está dizendo, tens nome de que vives, mas estás morta. Eu conheço as tuas obras. Tem nomes de que vives, mas estás morta. Então alguns entendem de fato que é correto. E por isso está com a vida, muitas vezes espiritualmente falando, uma vida morta diante de Deus, morta diante de Jesus. Nós falamos de igreja, mas tem cristãos na sua individualidade que vai viver assim. Vivendo mais de aparência. Sendo uma igreja de Sardes na sua vida pessoal. Aparentando muitas vezes uma vida espiritual impecável, exemplar. Aparentando somente. Na verdade está morto diante de Deus, está morto diante de Jesus. Nós temos um exemplo aqui em Mateus 7, 21, onde as obras de muitos ali foram reprovadas por Cristo, mas aparentavam estar vivos, com uma fé viva, né, para as pessoas. Fazendo a obra de Deus ali na igreja, fazendo a obra de Deus ali no meio da comunidade, mas eram pessoas mortas espiritualmente diante de Deus, diante de Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
E aí no versículo 22 continua dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui está, meu irmão, cristãos que aparentavam ter uma vida espiritual viva, mas apenas aparentavam, mas estavam mortos diante de Deus, mortos para Cristo Jesus. Mas para as pessoas, eram pessoas reputadas como homens, né? Homens, mulheres, talvez de Deus, pessoas que expeliam demônios, pessoas que faziam milagres, pessoas que profetizavam em nome de Jesus. E Jesus vai dizer para eles: olha, eu nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas mortas diante de Cristo, fazendo a obra. Será que existe cristãos assim no nosso meio hoje em dia? Que estão aí fazendo a obra, fazendo coisas sobrenaturais, mas que vai ouvir também isso aqui de Jesus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pessoas que estão aparentando, mas estão com suas vidas mortas diante de Deus. Mas para a sociedade, a reputação está lá em cima, porque estão conseguindo enganar a sociedade. Mas Jesus disse para aquela igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras. Pode estar enganando todo mundo, pode estar enganando a todos, mas eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morta. Cuidado, meu irmão. Se você de repente está tendo uma vida semelhante àquela igreja de Sardes, aparentando uma coisa e não é aquilo, e de repente você está morto diante de Cristo, peça perdão, confesse seus pecados, se arrependa de fato, porque você pode estar escondendo de todo mundo, meu irmão. Você pode estar escondendo do planeta todo o que você está fazendo. Mas Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Estás morto. Então a gente vê ali. A gente vê que realmente tem cristãos que aparentam ter uma vida viva, mas está morto diante de Deus. E Jesus é aquele que conhece as nossas obras. A igreja de Sardes ali se assemelhava um pouco, e eu vou trazer aqui a vida dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e os escribas ali, Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Vocês sabem o que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro mesmo que está lá dentro do cemitério e que alguém vai lá e passa cal. Ele fica bonitinho depois que passa cal, né? Um sepulcro caiado, pintado de cal. E a igreja de Sardes ali pode ser considerada justamente também como um sepulcro caiado. Sabe por quê? Olha o que Jesus vai dizer para os fariseus e para os escribas em Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esses aqui são os escribas e os fariseus, que se assemelhavam muito com a igreja de Sardes, né? Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, porque foram comparados por Jesus ali a um sepulcro caiado. Conseguiam enganar a todos, mostrando-se belos, mostrando-se formosos por fora, mas por dentro estavam cheios de toda a imundícia. Sepulcro caiado é assim, está bonitinho por fora, mas por dentro só tem ossos de mortos e de toda a imundícia, como Jesus disse.
Eram pessoas que serviam a Deus ali, queridos. Mas será que era por amor? Ou era para satisfazerem ali seus próprios desejos e para serem muitas vezes bem vistos por todos? Ainda em Mateus 23, no versículo 5, Jesus vai continuar dizendo assim, olha, falando sobre os escribas e os fariseus, ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam também as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha só o que Jesus diz a respeito destes homens, que ele mesmo diz, olha, são sepulcros caiados. Mas no versículo 3, antes dele iniciar a dizer tudo isso aí a respeito dos escribas e dos fariseus, ele vai dizer assim no versículo 3, Mateus 23, versículo 3, ele diz assim, olha, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Então nós poderíamos fazer e guardar tudo que eles diziam, mas não poderíamos imitá-los nas suas obras, porque eles diziam, mas não faziam. É o que diz Jesus aí em Mateus 23, versículo 3. Queridos, que não sejamos semelhantes a estes sepulcros caiados, meu irmão, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície, como disse Jesus. Que nós possamos ser verdadeiramente fiéis a Deus, tanto por dentro como por fora. Não aparente ser uma coisa e ser outra por dentro, porque Jesus está dizendo, como disse para aquela igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1, no final do versículo ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morta. Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Não adianta nós queremos fingir ser uma coisa sem ser. Fingir ser de Deus não sendo, praticando todo tipo de iniquidade. E Jesus vai dizer, olha, nunca vos conheci. Vocês podem ter feito milagres, podem ter expelido demônios, vocês podem ter profetizado em meu nome, mas tinham vida de pecado. Viviam no pecado, não abandonavam o pecado por nada. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. E afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que nós possamos de fato ser íntegros, como Jó foi diante de Deus, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, por mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a sermos verdadeiros todos os dias diante de Ti. É certo que não somos perfeitos, nós tropeçamos muito, mas que a cada tropeço sirva de aprendizado para não tropeçarmos novamente naquilo que tropeçamos. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida reta, íntegra diante de Ti, e que possamos a cada dia glorificar o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte que esteve nos ouvindo, que o Senhor abençoe as suas famílias, seus familiares, e que o Senhor possa estar nos dando mais um dia e uma semana debaixo da Tua graça e da Tua proteção. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus.